terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar o Amanhã Hoje. Bom dia. Está no ar o programa O Amanhã Hoje. O programa que a cada domingo tem revelado a você o futuro, mas não por meio de prognosticadores, e sim por meio da própria palavra de Deus. É o Criador revelando aquilo que ele já sabe certamente irá acontecer. E o livro por excelência, o qual tem o próprio nome, Revelação, é o Apocalipse. Já no primeiro capítulo e no verso 1, nos coloca ser esse o seu propósito para o povo de Deus nos últimos dias. Acompanhe o texto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A Bíblia é uma revelação divina, mas em especial o seu último livro, o Apocalipse, é uma revelação das coisas que em breve vão acontecer. Esse texto que nós lemos, ele demonstra ser o Apocalipse uma revelação progressiva. Para cada geração na história, ele tem revelações daquilo que em breve irá acontecer. Martinho Lutero, por exemplo, poderia olhar para o Apocalipse e ver coisas que em breve aconteceriam em seu tempo. Por meio do Apocalipse, ele poderia preparar-se para o que haveria de vir. Não o que viria quando ele morresse. O propósito de Deus com a revelação do Apocalipse não é revelar coisas as quais nós não iremos enfrentar, mas sim revelar-nos aquilo que nós vamos ver em breve. Você, amigo telespectador, por isso, pode ter a certeza de que, ao entender algo do Apocalipse, ao receber a revelação divina como ela é com respeito a este livro, você pode ter certeza de que o que foi compreendido será sim vivido por você dentro dos próximos anos. Este é o propósito do Apocalipse, revelar o futuro breve para você. Revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Se você se considera servo de Deus, se você busca ser servo de Deus, esta revelação é para você. E se você ainda não é ou não se considera servo de Deus, essa revelação também é para você. Por quê? Porque hoje você pode decidir ser um servo de Deus. Entendendo isso, vamos abrir a Bíblia numa revelação que mostrará a nós o futuro próximo, e ela se encontra no capítulo 17 de Apocalipse. Acompanhe conosco a leitura do verso 3. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. João relata aquilo que viu em visão. A visão, de maneira simbólica, mostra para nós o futuro. Obviamente, não devemos entender que aparecerá um animal estranho com 7 cabeças montado por uma mulher prostituta. Não é esta a revelação. Este é um símbolo que, devidamente compreendido, nos revela o futuro. Como compreender o símbolo? Existem muitos que interpretam a Bíblia à sua própria maneira. Dizem o que acham ser o símbolo, mas não é assim que compreenderemos a palavra de Deus. É por dar cada homem a sua própria interpretação que existem tantas religiões diferentes hoje. Todavia, existe uma maneira apenas correta de se entender a palavra de Deus. É deixando que ela se explique a si mesma. Veja, por exemplo, esta passagem de Isaías 28:13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali.
O Senhor nos revela que a sua palavra ficará compreendida quando nós compararmos uma passagem aqui com outra passagem ali. Se uma passagem aqui não é bem compreendida, outra passagem ali revelará o sentido desta passagem. Ou seja, a Bíblia deve explicar a si mesma. Entendendo isso, analisemos Apocalipse 17:3, o verso que acabamos de ler. João viu uma mulher sentada sobre uma besta. Qual é o significado de mulher? Deixemos que a Bíblia revele. Abramos em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo escrevia aos Coríntios e disse que gostaria de prepará-los como uma virgem para o marido Cristo. A igreja dos Coríntios foi comparada a uma mulher virgem, pura. Até porque esta igreja recebeu a palavra pura, o evangelho puro dos apóstolos. Igreja pura, igreja de Cristo. Representa uma mulher virgem. Uma mulher prostituta, a qual é o caso de Apocalipse 17:3. O que ela representa? Deve ser o contrário. É uma mulher que trai a Cristo. Em lugar de ser fiel a Cristo e sua palavra, ela ensina doutrinas que são mandamentos de homens. Aqui já podemos começar a identificar a mulher. Quais são as outras características da prostituta de Apocalipse 17? A Bíblia dá as descrições e por meio delas podemos decifrar a mensagem e entender de qual igreja se trata. Voltemos, portanto, para Apocalipse capítulo 17 e vamos ler agora dos versos 4 até 6. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Uma por uma, as características da profecia revelam de qual igreja Jesus tratava. Jesus deu a revelação a João no próximo, mais ou menos, do ano 100. Agora, vocês vão poder ver, comparando com os dados da história, como a revelação foi precisa. E assim, poderão confiar no texto da palavra de Deus. Acompanhe, portanto, os fatos históricos que provam as características dessa igreja. Nós vamos ler para você aqui o livro 8º, você pode ver na capa, ou 8º, você pode ligar para o telefone que está na sua tela e também adquirir este livro como fonte de estudo. E na página 16 há uma referência histórica falando de quem é a igreja que matou milhares de santos, a ponto de ser considerada por Jesus como estando embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Acompanhe o texto. Que a igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade, não será colocado em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. A fonte é W.E.H. Leake, a fonte é em inglês. History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe. Volume 2, edição de 1910. Note que a própria história fala qual foi a igreja responsável pela morte de milhares de hereges. Vamos ver aqui uma outra característica dada na profecia e que também é confirmada por meio deste livro, o 8º,
É dito, por exemplo, que a igreja possuía escrito na sua testa um nome, mistério. Agora veja esta referência, ela é uma referência recente, ela data aqui de 2006, de algo dito pelo próprio Papa Bento XVI. O sacerdote ministro é servo de Cristo presente na igreja mistério. Igreja mistério. O próprio Papa disse. Note que a palavra, ela coincide exatamente com a palavra encontrada na testa da prostituta de Apocalipse 17. Na testa desta prostituta também estava escrito a mãe, Babilônia, a mãe. Existem muitas igrejas, mas dentre elas apenas uma se considera a Madre ou Santa Madre Igreja. Talvez você não saiba, mas Madre significa mãe, mas no idioma espanhol. Acompanhe conosco a leitura da página 16, que traz mais uma referência provando que a própria Igreja Católica se coloca como a mãe ou a Santa Madre Igreja. Vamos ler o texto. Os sacramentais. A Santa Mãe Igreja instituiu os